Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente tem muito que conversar aqui. Essa semana rolou a reunião do Fed, a FOMC, e a gente teve algumas notícias positivas para os mercados aí que saíram desta reunião, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre a liquidez global e como que ela pode indicar quando que a gente pode ter o próximo movimento de alta do Bitcoin, tá pessoal? Então é isso mesmo, talvez a gente tenha até data de previsão para quando que a gente vai reaquecer esses mercados que há muito tempo vem andando numa lateralidade chata aí. A gente vai falar nesse vídeo também algumas estratégias para você monetizar o seu capital mesmo enquanto o mercado está de lado, assim, quando o mercado está parado. Também tem estratégias para você ganhar dinheiro, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando aqui sobre o M2, sobre a liquidez global e a sua correlação com o Bitcoin, que pode ser uma previsão aí de quando que a gente vai ver a próxima alta do Bitcoin, tá? Então, segundo o post desse cara aqui, o Colin T Crypto DM2, ele falou que a gente tem dois cenários que podem se concretizar aí daqui à frente, né? Talvez daqui a 70 dias a gente veja o Bitcoin finalmente começando a acompanhar a liquidez global, ou então daqui a 107 dias, tá? Isso indicaria uma alta aí, né? Ou dia 24 de março, ou então no dia 30 de abril, tá? Ou seja, muito em breve ele acredita que o Bitcoin deve começar a subir. Por quê? Porque o Bitcoin é o ativo mais correlacionado que a gente tem com a liquidez global, tá? Se a liquidez global, o M2 que mede a liquidez, está subindo, significa que o Bitcoin também vai estar subindo. Como vocês podem ver neste gráfico aqui, o Bitcoin ele tem uma correlação de 83% com a liquidez global em um período de 12 meses, tá? Então, dentro de 12 meses, cara, se um tá subindo, o outro tá subindo, se um tá caindo, o outro tá caindo. É muito correlacionado, tá? Isso aqui eu já trouxe para vocês diversas vezes, que a gente pegou nesse artigo aqui, a Global Liquidity Barometer, Bitcoin como um barômetro de liquidez global. Foi um artigo postado pela Lynn Alden, essa mulher aqui é uma macroanalista, inclusive eu estou lendo o livro dela, Broken Money, muito interessante, ele explica aí sobre a história do dinheiro, como que o dinheiro funciona hoje em dia e também como que o Bitcoin se encaixa nessa equação toda, né? Então, muito legal, recomendo depois aí que vocês deem uma olhada, tanto nesse artigo como no conteúdo dessa mulher, que é muito interessante, tá? Mas o ponto é, o Bitcoin, ele é diretamente correlacionado com a liquidez, se ela sobe, ele sobe, se ela desce, ele desce, certo? E essa correlação é no período de 12 meses, ou seja, em períodos de curto espaço de tempo, normalmente eles não são 100% correlacionados, tá? Às vezes um faz um movimento antes que o outro, então a liquidez às vezes está subindo enquanto o Bitcoin está caindo, ou às vezes a liquidez está caindo enquanto o Bitcoin está subindo. No curto prazo você tem esses offsets, mas no longo prazo eles tendem a se ajeitar, certo? E é o que ele coloca aqui, que normalmente esse offset que tem do Bitcoin acompanhar a liquidez é ou de 70 dias ou de 107 dias, tá? Pelo que ele falou aqui, a correlação com o de 107 é mais forte, tá, pessoal? Mas como vocês podem ver aqui, nestes gráficos, o que ele fez foi pegar em amarelo o M2, a liquidez global, em laranja o Bitcoin. Em um caso, ele adiantou esse gráfico do M2 em 70 dias e no outro em 107 dias. E aí o Bitcoin está no tempo normal que ele está percorrendo. E aí, como vocês podem ver que, de fato, se você adianta este movimento, o Bitcoin está seguindo a liquidez e muito em breve a gente pode ver esse pump. Se Deus quiser, agora no final de março ou então lá para o final de abril, que é o que eu acho mais provável, tá? Que a gente ainda tenha mais um movimento de lateralidade aí, talvez o Bitcoin possa até cair mais um pouquinho, não acho que vai cair muito mais do que já caiu, mas eu acredito que no final de abril a gente pode estar vendo aí uma retomada na alta do Bitcoin, tá? Então essa aqui é a minha previsão para o mercado aí, né? Para quando que a gente pode ver ele se aquecendo novamente, até lá um tanto de lateralidade. Então agora vamos falar sobre algumas estratégias aí que você pode utilizar durante esse momento de lateralidade do mercado, tá, galera? Porque é sempre importante que você deixe o seu dinheiro trabalhando aí, né? Não é porque o mercado está parado que você tem que deixar o seu dinheiro parado, tá? Então a primeira coisa, cara, se você está exposto em stablecoins, se você está parado em cash aí, né, esperando esse momento de incerteza passar aí com as tarifas do Trump, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer. Uma estratégia muito interessante para você é utilizar a parte de renda passiva do MB, tá? Então, se você vem na página principal do site deles aqui, vem descendo a tela, você vai ter a opção de colocar aqui, né, stablecoins para receber esse rendimento. Então, você consegue ganhar aí 5% ao ano em cima das suas stablecoins, o que é um rendimento maravilhoso para o dólar, tá? Tá pagando até mais do que a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E não só para dólar, como também criptomoedas, se elas estão paradas aí, cara, pô, bota para render, porque você não vai querer deixar o seu dinheiro parado, certo?
Então, isso seria uma primeira estratégia. E a segunda estratégia aí, né, se você, que nem eu, está utilizando desse momento para acumular mais Bitcoin, mais criptomoedas, participe da promoção Um Bitcoin Inteiro para chamar de seu, tá, galera? Eu já falei algumas vezes aqui dessa promoção, ela ainda está rolando, vai até o dia 17 de abril e basicamente quaisquer R$200 que você negociar pela plataforma do MB, seja para comprar, seja para vender qualquer criptoativo, você ganha um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin inteiro, tá? No momento avaliado em quase R$500 mil. Então, cara, se você está acumulando criptomoedas, não dorme, não perde nessa chance, tá? E mais uma coisa que eu acho interessante também de você fazer é você diversificar um pouco seus investimentos além das criptomoedas, né? Vocês viram como o mercado cripto pode sofrer muito em movimentos de incerteza, assim, nesse momento de lateralidade. Nem sempre é legal você estar 100% em cripto. Outro investimento que eu acho muito interessante é o ouro, tá? O ouro, querendo ou não, tem propriedades muito parecidas aí com o Bitcoin e recentemente ele rompeu suas máximas históricas, tá? Então ele passou a casa aí dos $3 mil, algo que a gente nunca tinha visto, né? Foi o rompimento das máximas históricas e eu acho uma alternativa muito interessante de diversificação, tá? E você não precisa comprar uma correntinha, uma barra de ouro, tá? Hoje você já consegue negociar o ouro de forma muito mais moderna. Pela plataforma do MB você consegue comprar aqui, né, o Pax Gold, que seria o ouro tokenizado, e aí você consegue ter exposição no ouro, mesmo sem necessariamente ter que armazenar este ouro físico. Então essas são algumas das estratégias que eu acho interessante, e se você quiser, eles também têm a cesta de stablecoins, tá? Então essa cesta de stables, ela não é só de stablecoins de dólar, euro e ien, né? Mas ela também tem uma alocação em ouro. E aí ficaria distribuído dessa maneira, tá? Eu particularmente acho mais interessante você deixar uma parte em dólar com renda passiva, outra parte tem em ouro, outra parte você vai acumulando novos bitcoins. E para mim, essa seria a estratégia que eu ia seguir, é o que eu acho mais interessante. Mas cada um tem um gosto, cada um tem a sua estratégia, né? Seria o que eu estaria fazendo neste movimento de lateralidade. Mas beleza, então, pessoal, passando aqui para o próximo tópico, vamos falar agora sobre a reunião do Fed que rolou aí essa semana, tá? Porque rolaram alguns anúncios, algumas novidades muito importantes, tá? A primeira é essa daqui, que a partir de abril o Fed vai reduzir o pace em que ele está diminuindo os seus holdings de securities, tá? Basicamente, o que significa isso daqui? É algo que se você estava no vídeo da semana passada, você já sabe que a gente falou sobre isso, mas o Fed está diminuindo o pace do QT, certo? Então o QT é um instrumento que o Banco Central dos Estados Unidos utiliza para retirar liquidez da economia, tá? Então eles estavam retirando em média aí 55 bilhões por mês, 60 bilhões de dólares por mês, e agora eles vão reduzir a velocidade com que eles estão fazendo essa redução, essa retirada de liquidez, tá? Mais especificamente em 25 bilhões a menos por mês. Então eles não pararam o QT, o QT continua acontecendo, mas o QT foi reduzido, tá? A gente falou um pouco também sobre o porquê deles estarem fazendo esse movimento, que é o que? Justamente a drenagem da TGA que está acontecendo. Os Estados Unidos, eles bateram a máxima aí da dívida que eles poderiam acumular, e até que um novo acordo do teto da dívida seja feito lá nos Estados Unidos, eles estão drenando essa reserva aqui da TGA, que é, de certa forma, uma nova injeção de liquidez que está acontecendo nos mercados. Quando a gente começou a falar sobre isso, estava em 800 bilhões, já drenaram aí praticamente 300 bi dessa reserva, e a expectativa é que drenem o resto aqui também, né, mais esses 500 bilhões ao longo dos próximos meses até agosto. E é justamente por isso que o Fed parou aí, né, reduziu o seu QT. Então a gente tem o Fed, por um lado, diminuindo o pace em que eles estão retirando liquidez da economia, e a gente tem a TGA sendo drenada, adicionando liquidez na economia. Se você quer entender mais sobre isso, assista o vídeo da semana passada e o da retrasada, que a gente falou mais sobre isso no detalhe, mas o que importa mesmo dessas notícias aqui pra gente é o quê? Que isso é pró-liquidez, a liquidez deve continuar subindo, e como vocês sabem, liquidez sobe, o Bitcoin sobe, então não só ela já está liderando na frente do Bitcoin, mas a expectativa é que ela continue subindo. Além disso, outra notícia importante que a gente teve nessa reunião do Fed aí foi o Fed Dot Plot, tá? Então estes dados aqui, o que eles significam? É a expectativa dos funcionários do Fed de onde eles acreditam que vai estar a taxa de juros nos próximos anos, tá, galera? Então aqui embaixo vocês podem ver em 2025, 26, 27 e long run, né, nos próximos anos, e aqui à direita a taxa de juro.
No momento, a taxa de juros está ali na casa dos 4,5% e como você pode ver, a expectativa da maioria dos funcionários é que em 2026 ela esteja perto da casa aí dos 3,5%. Ou seja, o Fed está esperando mais 2 cortes, o que é algo parecido já com o que o mercado antecipava, né? A gente falou sobre isso na semana passada também. O mercado está com expectativa aí de 3 cortes na taxa de juros ainda esse ano, tá? Então um corte a partir do mês 6, um no mês 9 e um último corte ali em dezembro. Então o Fed falou que vai ter 2 cortes, o mercado está esperando 3 cortes e o presidente Donald Trump, cadê a mensagem dele aqui, tá querendo que o Fed corte e corte logo, tá? Então, independente de quantos cortes vão ser, cara, muito provavelmente em breve a gente vai ter o Fed cortando a taxa de juros, o que também é algo muito positivo, é algo pró-liquidez, tá, galera? Então, por parte do Fed, muito legal aqui a situação que a gente tem, tá? E não só o Fed está nesse momento de pró-liquidez, né, começando a soltar um pouco as rédeas da economia, como a gente tem também outros países como a China metendo marcha nos estímulos, aí a gente falou bastante sobre isso no vídeo da semana passada. A gente tem a Alemanha também, né, fazendo esse novo acordo aí, né, que vai colocar mais meio trilhão de euros na economia, e toda a Europa também aí, né, possivelmente entrando muito em breve em um momento de QE, Quantitative Easing. Então, liberar um pouco da liquidez, imprimir money, tá? A gente falou mais no detalhe sobre isso no vídeo da semana passada. Outro ponto positivo aqui que o Excel BitBlaze também pontuou aqui pra gente é que o poder do dólar está caindo, tá? Então esse gráfico aqui, ele mostra a força do dólar em relação a outras moedas, o que é muito bom, porque quando o dólar cai, isso daí dá a outros países a possibilidade deles de fato terem esse momento de expansão de liquidez, né? Por isso que você tá vendo Alemanha, China e a União Europeia como um todo começando a fazer esse movimento, porque se eles fizerem essa expansão monetária deles em um momento em que o dólar está muito forte, a moeda deles vai ficar destruída em valor em relação ao dólar. Mas conforme o dólar perde valor, eles podem aí, né, fazer essa impressão de liquidez e não desvalorizar tanto a moeda deles em relação ao dólar, tá, pessoal? Então, sobre liquidez é isso. Eu vejo um cenário onde a liquidez deve continuar subindo e o Bitcoin deve começar a acompanhar esta liquidez muito em breve. Além disso, a gente teve outros acontecimentos interessantes aí durante essa semana. O presidente Donald Trump falou no Digital Asset Summit 2025. Cara, mais do mesmo, não teve nenhuma grande notícia nova aqui, que quer transformar os Estados Unidos na capital do Bitcoin, das criptomoedas, falou que acabou com a perseguição regulatória que tinha acontecido. Pra mim, foi mais um nothing burger assim do que uma grande notícia, mas legal ver eles novamente reafirmando esse compromisso com o mercado de criptomoedas. Então é um trecho maior até dele falando aqui, eu tava vendo tudo que ele comentou, como eu falei pra vocês, nada demais, mas muito legal que eles estejam sempre reforçando isso. Lembrando, pra quem não ficou por dentro, há pouco tempo atrás a gente teve o White House Crypto Summit também, juntou várias figuras importantes do mercado cripto, e os Estados Unidos estão até fazendo propagandinha aqui, cara, falando sobre esses acontecimentos. Então eles estão muito fortes, realmente, nessa frente dos ativos digitais. Não é algo que eles estão para brincadeira, tá? A gente já tem visto alguns impactos disso, e eu acho que isso ainda vai ter um impacto muito maior, tá? E só lembrando pra vocês algo que a gente falou aí nos últimos vídeos aí das últimas semanas também que a gente fez, cara, a adoção em massa segue em larga escala. A gente tem vários estados dos Estados Unidos aí debatendo a possibilidade de ter a reserva estratégica de Bitcoin. A senadora Cynthia Lummis, que foi a mulher que propôs a proposta da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, falou que a gente deve ver primeiro estados adotando essa reserva do que os Estados Unidos de fato comprando mais Bitcoins. Então é legal a gente acompanhar o que vai acontecer em relação aos estados, tá? A gente tem vários fundos de pensão nos Estados Unidos já investindo em Bitcoin. Abu Dhabi, para você que não pegou os vídeos das últimas semanas, investiu recentemente quase $500 milhões aí em ETFs de Bitcoin. El Salvador segue comprando, os caras estão acumulando já há muito tempo. A gente tem o presidente de Belarus falando aí que quer usar as estatais para minerar Bitcoin com energia excedente. A Rússia está metendo marcha na adoção, mesmo que não comprando várias coisas que eles têm feito. Butão com a sua reserva. O ministro da Malásia falando para eles estudarem, bancos centrais comprando, bancos comerciais, grandes empresas. Então, cara, a adoção em massa tá aí, a gente tem falado disso muitas e muitas vezes. E se você está
assustado aí com essa última correção do Bitcoin, se você é aquele mão de alface que tá vendendo seu Bitcoin, eu tô aqui para falar para você, cara, calma, segura a onda, essas correções são normais. A gente teve uma ali em março de 2024, 32%. O que aconteceu com o Bitcoin depois? Novas máximas históricas. A gente está vivendo agora uma correção de 30%, que é algo completamente normal. E se você sobreviver, passar por esse momento, se você não tá aí cheio de meme coins, leverage, cara, você tá com foco no que importa aqui mesmo, que é o Bitcoin, lá na frente você vai ser recompensado. Eu acho que a gente já vai ter uma corrida muito boa ao longo desse ano, tá? E eu ainda destaquei aqui várias das correções que a gente teve ao longo desse ano, para mostrar que elas são normais. Elas demoram um longo período, tá? Então a gente tem esses longos períodos de lateralidade, ó. Neste momento aqui, ela durou em março de 2023, quando ele bateu ali 30 mil, até ele estourar a marca dos 30 mil, foi em outubro, cara. Ficou meses e meses acumulando. Aqui em março, quando a gente começou essa correção de 2024, quando que ele foi estourar? Em novembro. Então, realmente são muitos meses, né? Quase 6 meses aí, se você fizer as contas, não sei se para mais ou para menos. Não vou contar agora de cabeça também, então. Mas se você tem aqui ele acumulando, né, essa correção desde dezembro, a gente está em março, você tem que colocar na sua cabeça o cenário de que, cara, possivelmente a gente possa ter mais 3 meses de acumulação aí, ou mais um bom tempo de acumulação, até de fato a gente estourar novas máximas históricas, tá? A gente tem a expectativa aí, pô, tomara que seja no fim de abril esse rompimento a gente corra, mas é possível que ele fique de lado, e se ele ficar de lado, eu te passei aí algumas das estratégias que eu acho interessante. Ou você está em dólar, está botando seu dinheiro para render, ou então você está acumulando, cara, aproveita a promoção que vai rolar até o dia 17 de abril. E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, destrói o like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana nós estamos trazendo esses vídeos, essas atualizações semanais para você aqui no canal do MB, certo? Então um grande abraço, até a próxima e valeu!